Olá, boa noite a todos. Com muita alegria e satisfação receber o professor César e o professor Pedro. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso projeto de mesas redondas, conversas com os professores e pesquisadores de áreas específicas. E hoje a filosofia, eu costumo brincar com o nosso grupo mais íntimo, né? Algumas áreas moram seguindo o narrador da ESPN, de pantufas no meu coração, e é óbvio, quem me conhece sabe que a filosofia é uma área que eu estimo, que eu pesquiso, tento me envolver, e é com muita alegria que nós recebemos hoje o professor Pedro e o professor César. Eu deixei aqui disponível a nossa grade. Na semana que vem nós falaremos da temível matemática, no dia 4/8, com o professor Anderson Barbosa e o professor Fábio Simas, e fizemos alguns ajustes na nossa agenda. Não falaremos de química porque tivemos problemas, e depois da matemática será química, e nós finalizaremos as nossas mesas redondas com uma professora da Faculdade de Educação e a vice-diretora do CAP, da UERJ, em que elas, então, de certa maneira, proporão algumas discussões, e nós avaliaremos todo esse nosso percurso, que tem sido muito bom para o nosso grupo. Eu tenho recebido muitos feedbacks, muitas conversas decorrentes dos nossos encontros, e, novamente, agradecer ao professor César e ao Pedro. E uma breve introdução. Professor César, nós nos conhecemos talvez da pior maneira possível para mim, que ele estava na minha banca lendo a minha tese, e ao mesmo tempo, mesmo sem nunca termos conversado antes, mesmo sem nunca termos um conhecimento, digamos, pessoal um do outro, de certa maneira as ideias convergiram bem, tanto que as orientações que ele me seguiu, que ele me deu, algumas eu segui, e as outras que eu não segui, eu pretendo segui-las, mas eu sei que eu estou em débito com o professor César, que é especialista em filosofia política, especialista, sobretudo, em ceticismo. Li, por exemplo, alguns textos que ele me mandou, mas, infelizmente, na correria do dia a dia, eu ainda não consegui devidamente responder e abertura aos nossos diálogos de outras formas. Então, eu costumo brincar aqui, eu repito isso sempre quando vou introduzir alguém, que eu não gosto de ficar usando muito Lattes, porque o Lattes, ele mente muito, e na interação pessoal eu acho que nós conseguimos descobrir muito mais e aprender muito mais. E o professor César foi, assim, um grande aprendizado durante a minha banca, justamente podem ter sido os poucos comentários, mas a leitura, a profundidade e os detalhes que ele foi levantando durante todo o processo foram muito importantes para mim. E, enfim, não falarei muito, senão falaram que eu só fui aprovado porque estou rasgando seda posterior para você, César. Mas, do outro lado, o professor Pedro Ribeiro foi uma indicação do nosso professor atuante, Anderson, no nosso grupo, e que, infelizmente, não pode estar aqui hoje conosco devido a questões familiares, uma questão de saúde. Então, até melhoras ao Anderson, ele sempre assiste às nossas gravações. O professor Pedro teve uma indicação, e é óbvio que fizemos pesquisas, conversamos antes e avaliamos, justamente além do Lattes, novamente, o que o Anderson me disse era a paixão pelo ensino, a paixão por uma questão do ensino como vocação, e como essa proposta, e como a filosofia, e ele também tem interesses em filosofia política, então vai ser muito interessante para nós. E fazendo também um pequeno registro já feito em off, sobretudo em momentos tão tensos, em momentos como no nosso grupo da semana passada, em que tivemos uma pequena invasão à questão política. Então, temos dois pensadores da filosofia que discutem a política e que podem nos ajudar a entender um pouco melhor como os nossos processos educativos dialogam com isso, como nós lidamos com tanta intolerância, com tanto, às vezes, ignorância, e também que nos causa tanto desprazer e tanto azedume. Então, eu passo a palavra, seguindo o nosso combinado, ao professor César, depois passaria a palavra ao professor Pedro, e assim seguiremos a nossa mesa redonda, e agradecer a ambos e também a todos que aqui estão presentes. Professor César, por favor. Boa noite. Antes de tudo, agradecer muitíssimo o convite do Jean. E por ele, né, eu estendo o agradecimento ao grupo de professores do grupo de pesquisa em matemática, né? Ele é meu contato com esse grupo, mas
pelo que eu vi na internet, pelo que eu pude pesquisar sobre vocês, o trabalho é fascinante e me encheu de orgulho, né, poder ser convidado para poder conversar com vocês sobre a minha área de atuação. Então, antes de tudo, eu queria dizer o prazer que me é poder estar aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre a maneira como eu compreendo a minha própria atividade de ensino e as referências intelectuais que eu tenho, né, quando eu tento refletir sobre isso. Curiosamente, pelo menos para mim, pensar sobre o ensino, pensar sobre a docência, nunca foi uma preocupação inicial, né? Não foi uma preocupação inicial da minha atividade. Eu tinha uma fascinação muito grande por alguns professores de filosofia e uma fascinação que mudou a minha vida, né? Sobre o que eu considerava que eu podia sobreviver, fazer na minha busca pela maturidade, né? Eu tive um contato assim mais intenso com a filosofia quando eu fui para o ensino superior, na UERJ, no 9º andar, vocês devem conhecer bem, e onde também, né, não dá porque eu fui à distância, mas onde também o Jean estudou. E eu devo estar ficando velho, porque nesse momento da minha vida eu comecei a parar para pensar sobre isso, né? Eu acho que essa atividade reflexiva sobre o próprio ofício, né, é um sinal de senectude, provavelmente. E nesses últimos meses, eu tenho estudado textos filosóficos sobre a educação, coisa que eu nunca tinha feito antes, né? Assim, pensei sobre a atividade reflexiva, principalmente dentro desse cabedal intelectual que é a tradição do ceticismo filosófico, que é uma tradição intelectual bastante longa e consistente, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre a minha atividade enquanto ensino e o ensino nele mesmo, né? E é provável, além da brincadeira sobre a senectude, que isso também tenha acontecido em função do ensino remoto, da pandemia, porque o ensino remoto ele me colocou numa situação de ensino imprevisível, né? Iniciou na minha vida, na vida de muita gente, situações como essa que nós estamos aqui agora, né? Que é o contato à distância, que facilita muitas coisas, torna outras um pouco penosas, mas que, inegavelmente, é uma situação nova, né? Uma situação que teve ligada a um contexto de bastante sofrimento e, como dizia um dos meus velhos professores na UERJ, o Gerd Borrhein, uma das maneiras pelas quais nós somos colocados na atividade de pensar é por uma experiência negativa, né? E a pandemia foi uma experiência negativa que me colocou pensando sobre a atividade docente, né? Sobre a atividade filosófica docente, né? O que significava ser alguém que ensinava filosofia, ou que pensava filosofia. Como o Jean bem disse, a minha área de atuação é principalmente o pensamento político, a filosofia política. Então, eu pensei de nortear a minha exposição hoje falando, então, sobre o ensino filosófico da política. Não é um ponto muito popular, né, de nenhuma forma. Nas faculdades de filosofia, o ensino da filosofia política ele não ocupa, né, um proscênio, né, ele não ocupa um lugar de profunda dignidade, pelo menos não no nosso contexto, né? É um ensino que é basicamente norteado pela atividade historiográfica, né? Que é uma atividade muito importante, que é um âmbito, né, em que a Universidade Brasileira se desenvolveu significativamente nas últimas décadas,
com excelentes traduções, com excelentes especialistas, mas ela marca um estilo de ensino que concerne, então, a apresentação de tradições, de textos, de contextos linguísticos acerca do que pode ser considerado o cânone ou pensadores desafiadores do ponto de vista contemporâneo. Nas ciências sociais, a atividade de ensino sobre o pensamento político, a filosofia política, ela encontra uma subdenominação que é a teoria política, e alguns percebem especificidade no ensino da teoria política, diferenciando-a da filosofia política, né? Enquanto que a filosofia política seria um pouco mais ampla, a teoria política ela tem um interesse mais específico na atividade governamental, por exemplo. E, nesse sentido, a dinâmica reflexiva da teoria política seria não tão audaciosa quanto a da filosofia política, que poderia pensar não só a atividade governamental, mas também o sentido da política como um todo. E nas ciências sociais também encontra-se o que se pode chamar de pensamento político, ou também uma subdenominação do pensamento político, que é o pensamento político brasileiro, em que, no mais das vezes, não é propriamente o pensamento que importa, mas o que importa é o regime discursivo em que os confrontos políticos se deram e o tipo de invocação ao uso de ideias que os contendores realizaram no conflito, né? Então, não importa propriamente a consistência interna da ideia, mas o uso da ideia, o impacto da ideia em um determinado contexto sociopolítico, um determinado conflito. No nosso âmbito, uma metodologia muito utilizada para esse tipo de pesquisa, que é a metodologia em história das ideias políticas, né, ou um certo contextualismo político. Então, isso guarda para a minha fala de hoje uma especificidade que eu gosto de mantê-la, que é, então, pensar o ensino filosófico da política em termos reflexivos, né? O que significaria isso? Significaria que a história é importante, que os autores são importantes, que o cânone é importante, que o contexto dos conflitos políticos são importantes, mas todo esse material, que cada vez mais se torna de qualidade entre nós, ele é utilizado em função de um problema, de uma questão que pode ser diretamente relacionada a um contexto prático, mas também pode ser uma questão de natureza profundamente especulativa, né? Então, nesse sentido, o ensino filosófico da política, pelo menos nos termos que eu estou tentando pensar aqui com vocês agora, ele se dá menos por apresentar um programa, um arco temporal para os alunos, mas concerne principalmente a colocar a política como um problema para os alunos, né? Apresentar a política como uma questão, como um problema, como uma dificuldade. De certa maneira, me parece que o ensino filosófico da política ele pode seguir uma estrutura parecida com a que me colocou justamente falando sobre isso, né? Eu me vejo conclamado, capturado por problemas acerca da minha vida prática, do meu lugar no mundo, e tento resolver esses problemas junto com os alunos que, se não têm problemas parecidos com os meus, deveriam ter. E, nesse sentido, são capturados pelos meus problemas, mostrando que também são problemas deles, né? Nesse sentido, os autores vão aparecer, e o autor que eu tenho dialogado, principalmente nesse tipo de reflexão, é um autor inglês chamado Michael Oakeshott, que é um autor que começou a ser traduzido no Brasil nos últimos anos. Então, se encontra traduções do Oakeshott no Brasil, muito boas. E o Oakeshott tem alguns textos sobre o ensino da política, o ensino filosófico da política, o ensino, o papel da universidade, o papel da escola dentro do ensino reflexivo. E não é à toa que eu tenho tido essa vontade de lê-lo, né?
porque ele se inscreve num campo intelectual cético e, curiosamente, nós acabamos tocando em afinidades muito grandes, né? E é muito interessante quando a gente encontra um amigo, né? Um colega intelectual que nos corrige, ao mesmo tempo que nos aponta com mais consistência coisas que nós estávamos tentando pensar. Então, nesse sentido, as hashtags, né, da minha exposição hoje seriam justamente essa: o ensino filosófico da política e a contribuição que o ceticismo filosófico poderia dar para o ensino filosófico da política. Uma das contribuições é justamente colocar a política como um objeto a ser decifrado especulativamente, um objeto problemático a ser decifrado especulativamente. A segunda contribuição, que me parece que o ceticismo, a tradição do ceticismo, e o Oakeshott desenvolve bem esse ponto, é que, tradicionalmente, os céticos têm problemas com professores. Os céticos não são filósofos, né? Se nós admitirmos a alcunha de filósofos dos céticos, acredito que podemos admitir, os céticos têm problema com a autoridade, né? Sempre tiveram problema com a autoridade, para dizer em termos contemporâneos. Se nós pegamos um dos principais cânones do ceticismo na antiguidade, que chega no mundo moderno, que é o Sexto Empírico, quase todos os textos são contra algum tipo de professor, quando não contra os professores. Então, contra os professores, contra os gramáticos, contra os matemáticos, contra os éticos, contra os astrólogos, que para nós tem um contexto muito saboroso, né? Um texto contra os astrólogos, uma vez que nós fomos bastante viciados por um astrólogo na esfera pública. Então, os céticos têm um problema com aqueles que dizem que vão conseguir ensinar alguma coisa que não pode ser ensinada. No caso da gramática, a gramática não pode ser ensinada, segundo o Sexto Empírico. As matemáticas, né, no sentido de atividades professorais, não podem ser ensinadas, no sentido de que não existe alguma coisa que eu possa dizer para você que te tire do esforço de realizá-la sozinho, né? Ao mesmo tempo, a retórica, por exemplo, também não pode ser ensinada. Ele faz um esforço sistemático de descaracterizar a pretensão dos professores de ensinarem aquilo que se dispõe a ensinar, né? Então, nesse sentido, o ceticismo nos colocaria numa posição curiosa, né? Uma posição difícil, né? Porque ele nos colocaria, nós professores, como aqueles que se apresentam como tendo uma pretensão e, entretanto, se essa pretensão ela é investigada de maneira sistemática, nós não temos como sustentar essa pretensão. Pode ser que o Sexto Empírico esteja errado com relação a uma série de âmbitos, e provavelmente a matemática, né? Vocês depois podem se defender do Sexto Empírico. Ou a geometria, o âmbito da abstração pura, por assim dizer. Mas, no que diz respeito à política, o Sexto Empírico, que não trata dela, né? Mas nós levarmos, não trata de maneira direta, mas se nós levarmos esse tipo de desafio aos professores para o âmbito político, a política se torna o âmbito exemplar, né? Porque a política ela pode ser desafiada do ponto de vista especulativo, mas dizer que nós vamos ensinar a política seria um absurdo, né? Então, o que se faz quando se fala especulativamente sobre a política, né? Porque não dá para ensinar alguém a se tornar um político, né? No máximo, você pode ensinar a pessoa a dar nó de gravata, a falar bem, entender como é que se dá o processo parlamentar, entender alguns processos jurídicos, mas isso não faz de ninguém um político, né? Dependendo do âmbito que se está, a atividade política tem mais a ver com uma habilidade criminosa do que propriamente com alguma coisa de natureza intelectual. Então, o ensino filosófico da política como um ensino que vai ensinar alguém a se tornar político não faz sentido. Ao mesmo tempo, o ensino filosófico especulativo da política como um ensino que ensina alguém a se tornar um pensador político também seria um absurdo, né? Então,
nesse sentido, o Oakeshott, ele elabora uma concepção que tem me ajudado muito a entender a minha própria atividade professoral, que também é uma atividade contraprofessoral, seguindo essa indicação do sexto empírico, que é a ideia de que, no que diz respeito ao ensino da política, existe uma certa herança que o ensino especulativo da política nos coloca em contato com. E esse já seria um belo objetivo para isso que não pode ser ensinado, né? Não se vai ensinar propriamente a ser político, e não se ensinará a se tornar um pensador político, não se restringirá o ensino ao que outros pensadores pensaram, né? Muito embora esse seja um ponto importante do ensino político, mas se colocará o ensino da política, nesse sentido especulativo, na necessidade de desenvolver habilidades para ser capaz de lidar com uma herança política, né? Ou seja, existe uma herança civilizacional, se vocês quiserem. Essa herança ela vai para além do conteúdo representacional, histórico, que concerne uma habilidade para lidar com a linguagem política e lidar com contextos onde a política se dá. Essa herança, como toda herança, não é só boa, né? É uma herança, é um espólio, né? E, às vezes, né, uma herança é a pior coisa que você pode receber, porque você vai ter embrólios jurídicos para décadas e décadas e décadas, e quando você vê, você tem, na verdade, uma dívida, né? Então, parte da herança do pensamento político não deslinda o aspecto de que parte dessa herança é uma herança maldita, né? Mas, ao mesmo tempo, essa herança concerne linguisticamente, enfrentar, do ponto de vista especulativo, os problemas que a política nos coloca, né? Enfrentar, no âmbito desse uso específico da linguagem, os desafios que a política nos faz precisar enfrentar. Então, nesse sentido, sem o ensino especulativo da política, nós estamos sem herança, nós estamos na rua da amargura, se nós pudermos dizer assim. Nós estamos com as nossas almas perdidas. Por quê? Porque a política não vai deixar de ser a política, ela vai continuar sendo feita, se não do ponto de vista local, citadino, federal, ela vai ser feita do ponto de vista internacional, e as nossas vidas vão ser tocadas por ela, percebem? A herança política, ela concerne a participação de alguma coisa que tem sabor, que é interessante, que tem gosto, que vale a pena estar dentro dela e causa prazer saber se mover dentro dela. Mas, ao mesmo tempo, a herança política também tem um aspecto defensivo, porque a experiência política não é uma experiência desprovida de riscos, desprovida de perigos, né? Então, nesse sentido, o ensino especulativo da política apresenta um determinado tipo de risco que a linguagem nos coloca e dota, por assim dizer, ou pelo menos dá uma primeira experiência, para que os alunos comecem a lidar com ela, ou seja, sejam capazes de não só enfrentar os desafios linguísticos que a política coloca, ao mesmo tempo serem capazes de se defender dela, né? Se defender do que ela traz consigo. Só para completar um raciocínio e terminar minha fala sem falar coisa demais, deixar mais problemas do que qualquer outra coisa. Então, o que é isso, né, que funciona como uma herança, né? Um dos elementos fortes da política sobre a nossa vida é o efeito da modificação, tá? E vocês vão ver que a modificação é um problema, se vocês quiserem referências teóricas mais específicas, uma pleiade gigantesca de autores diferentes, e aparecem de maneiras diferentes, né? Então, Hobbes tem problema com a modificação, Locke tem problema com a modificação, Hobbes, Rousseau tem problema com a modificação, Hume tem problema com a modificação. A modificação, ela é sempre
problemática para o universo político, né? Por quê? Porque a nossa vida ela é transitória, as coisas mudam, e uma vez que existe disputa no processo de mudança das coisas, nem sempre elas mudam para melhor, né? Uma das maneiras pelas quais o pensamento político lida com a modificação da vida comum, da vida da esfera pública, é pela ideia de transformação. Então, rapidamente, quando nós começamos a especular sobre o fenômeno político, nós somos trazidos por um vocabulário relativamente químico, né? Metonimicamente químico, em que nós somos levados a falar uma língua da transformação, da reação, das mudanças essenciais, por vezes um vocabulário astrológico, né? As revoluções. No fim das contas, essas palavras um pouco mais amplas, né? Como a revolução, a transformação, a reação, são palavras que tratam de uma certa radicalidade da mudança sobre as nossas vidas. Nesse sentido, um dos elementos que a herança especulativa da política traz consigo concerne a lidarmos com a mudança como se não fosse alguma coisa trivial. Percebem? Porque as mudanças, elas acontecem, elas se dão, elas são inevitáveis, elas não se dão necessariamente para melhor, mas elas podem acontecer para melhor. E quando elas acontecem para melhor, do ponto de vista popular, por exemplo, não quer dizer que essa modificação ela tenha sido digamos assim, totalmente fruto, digamos assim, da compreensão da esfera pública com relação a demandas populares. Por vezes ela é oferecida, mudanças positivas na vida popular, elas são obtidas em função de um enfrentamento político que faz com que uma determinada mudança positiva seja alguma coisa que se capitaneia de maneira a desequilibrar um determinado jogo de forças, né? Então, nesse sentido, para terminar a minha provocação sobre o sentido da especulação no ensino filosófico da política, nós, e esse é o momento em que nós estamos pensando sobre isso, né? Nós lidamos com a necessidade de obtenção de mudanças positivas, ao mesmo tempo em que o vocabulário e a disposição pelas mudanças positivas nos fazem relativamente desatentos no que diz respeito ao efeito que a própria mudança tem sobre a mudança positiva, né? Porque nós podemos, na esfera pública, adquirir alguma coisa que é positiva e rapidamente perdê-la pela própria lógica da esfera pública, né? Então, um dos componentes da herança política que uma atitude especulativa com relação a esse fenômeno traz consigo concerne ao fato de que a manutenção, a conservação de alguma coisa, muito embora ela possa ser capturada por um sentido determinado, por exemplo, o sentido das classes dominantes de manterem seus privilégios, o sentido dos capitalistas terem uma posição permissiva com relação ao Estado, a conservação de determinados valores no que diz respeito à vida sexual e familiar, né? Muito embora esse vocabulário da conservação, ele, via de regra, apareça associado com determinadas dinâmicas sectárias, isso não quer dizer que outros âmbitos relacionados a direitos, garantias, aquisição, incentivo à pesquisa, incentivo à força reflexiva, à liberdade de imprensa e coisas dessa natureza, que também não sejam partícipes desse vocabulário da conservação, percebem? Então, muito embora essa herança seja uma herança muito grande, me parece que esse desafio que
a experiência política coloca, para quem se debruça sobre ela numa posição especulativa, um dos objetos dessa herança é mostrar que existe uma disputa em torno da conservação, percebem? A conservação não é um fenômeno trivial, ele não é um fenômeno que participa apenas de uma parcela da sociedade e não de outra, né? E que parte do processo de dominação política se dá numa apresentação unilateral da necessidade de conservação. O que faz, por exemplo, com que, e aí dando um exemplo contextual, América Latina, o Brasil, por exemplo, sejam realidades políticas onde nós temos uma conservação muito estrita no que diz respeito a valores, práticas, instituições que nós não gostaríamos de conservar, e, ao mesmo tempo, nível de modificabilidade, transformação até, em âmbitos que nós não gostaríamos de mudar, de transformar, né? Porque a transformação e a modificação aparecem como vias da precariedade, né? Então, uma das heranças que o pensamento político, que a reflexão política traz para nós, e que o ensino filosófico da política parece trazer consigo, é mostrar o lugar estratégico da conservação para lidar com a linguagem política. Porque o fato de existirem associações entre valores negativos que nós não gostamos, porventura, e a conservação, não quer dizer que a conservação não esteja presente em outros âmbitos da nossa vida, né? E, ao mesmo tempo, colocar a agência da conservação como responsabilidade de determinadas formas governamentais, uma herança que a política traz consigo concerne a identificar nessa disposição uma profunda imprudência, né? Só para encerrar o meu comentário, um dos grandes traumas contemporâneos que nós temos é o incêndio do Museu Nacional. E o Museu Nacional ele não pegou fogo por excesso de conservação. Obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado, Jean. Professor César, nós que te agradecemos. Eu acho que você terminou a fala com uma ótima provocação. Não sei se em algum momento, certamente, discutiremos a professora Maguiar, que ela é justamente do Museu Nacional, e tem uma pesquisa justamente sobre conservação. Então, acho que não apenas eu fui provocado, mas eu sei com certeza que ela também. E eu não vou me estender muito, mas aconteceu uma breve coincidência. Temos um amigo em comum, que é de Florença, em vários momentos da sua fala, estava aqui no meu lado. Eu falei, rapaz... E, novamente, algumas questões muito importantes, eu vou, ao final, retomá-las. Eu te agradeço muito. E, professor Pedro, por favor. Bom, gente, boa noite. Todo mundo me ouve bem? Certinho? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer muito ao Jean. A descrição que o professor Anderson fez de mim me coloca uma responsabilidade um pouco pesada, né? Mas gostaria de agradecer muito pelo convite. Agradecer também muito pela fala do professor César, eu achei bastante instigante, fez pensar em algumas coisas aqui, e inclusive já tem uma pergunta aí pronta para fazer. Mas, bom, eu vou pegar a questão, o tema, né, que é bem amplo, que é a questão do ensino de filosofia, por um outro caminho, né? Uma das coisas que eu acho mais interessante da iniciativa desse projeto é justamente o esforço de colocar para dialogar, para debater pessoas que têm experiências muito diferentes, né, com o mesmo assunto. Eu tenho uma trajetória acadêmica, né, enfim, me formei em filosofia na UERJ, faço mestrado em filosofia na UERJ também, se Deus quiser, agora finalmente a dissertação será entregue. Mas a minha experiência, já tive experiência de dar aula também em ensino superior de filosofia também, mas a minha experiência mais densa, por assim dizer, é com o ensino de filosofia no ensino médio, né? E então eu queria pegar um pouco sobre isso, assim. O meu esforço da fala de hoje vai ser tentar construir o que eu entendo que seria um diagnóstico adequado do que é a experiência do ensino de filosofia no ensino médio no Brasil nos últimos anos.
Mais ou menos isso que eu pensei assim, um pouco em falar. Tentar reconstruir um pouco essa trajetória, desde pelo menos o ano de 2008. Quais são as questões que foram se colocando ao longo desses anos e quais são os desafios para o ensino de filosofia no ensino médio para os próximos anos, ou pelo menos a maneira, é óbvio, como eu encaro isso. O método que eu vou me utilizar para fazer essa exposição vai ser um método um tanto quanto narcisista, mas eu vou usar bastante assim um caminho autobiográfico, né? Vou partir muito da minha experiência concreta, mais para além do narcisismo, assim, eu tenho um motivo teórico, digamos, para usar a minha vida, a minha trajetória como um fio condutor da minha exposição. Porque eu entendo que a minha trajetória, por circunstâncias completamente alheias à minha vontade, mas ela se encontra num lugar bastante privilegiado desse percurso que eu estou tentando reconstruir dos últimos anos, né? Quer dizer, eu tive a possibilidade de viver concretamente vários desses momentos que eu vou apresentar aqui. Eu pude, por circunstâncias, enfim, pessoais, sociais, profissionais, acompanhar vários momentos importantes dessa trajetória que eu estou tentando reconstruir. Então, de alguma maneira, eu vou tentar misturar aquilo que eu compreendo em termos de análise política e pedagógica dos desafios que o ensino de filosofia no ensino médio tem vivido no Brasil nos últimos anos, e eu vou salpicando isso um pouco com a minha experiência pessoal. Acho que um marco importante para a gente falar sobre o ensino de filosofia no ensino médio no Brasil se dá no ano de 2008, quando é aprovado o retorno da obrigatoriedade do ensino de filosofia no ensino médio no Brasil. Quer dizer, o ensino de filosofia já fez parte corrente do ensino médio no Brasil num cenário muito diferente, né? Antes da reforma empreendida pela ditadura militar. Enfim, era um contexto histórico muito diferente, o ensino médio não era unificado, né? Os alunos se dividiam em dois grupos, o ensino chamado científico ou clássico, e o ensino clássico seria um estudo mais voltado para humanidades. Nesse contexto, o ensino de filosofia era regular, era constante. Mas, enfim, muitas coisas mudaram de lá para cá, né? A gente não tem mais esse tipo de divisão. Também, quando o ensino de filosofia ele era regular no ensino médio no Brasil, o acesso ao ensino médio era algo absurdamente mais elitizado do que é hoje, né? Quer dizer, quem tinha acesso ao ensino médio no Brasil, ao correspondente ao ensino médio, que se chamava, né, na época de uma outra maneira, era um percentual da população muito menor do que a gente tem hoje. Então, eu poderia dizer que o amplo acesso, por assim dizer, para amplas camadas da população do ensino obrigatório de filosofia no ensino médio se deu em 2008. Né? Perdão, estou com uma tosse seca terrível. É óbvio que entre a ditadura militar e a sua reforma educacional em 2008, alguns colégios permaneceram com o ensino de filosofia no ensino médio, sobretudo os colégios religiosos, também alguns colégios de perfil mais tradicional, né? Mas a ampla rede pública e as escolas particulares de menor tradição não tinham o ensino da filosofia no ensino médio. Ele retorna, então, em 2008, numa decisão, numa legislação aprovada no segundo governo Lula. Para mim, pessoalmente falando, esse foi um marco muito importante. Em 2008, eu tinha 15 anos, eu estava no segundo ano do ensino médio, eu pensava em fazer filosofia, mas eu tinha medo de fazer filosofia, porque eu tinha medos práticos em termos de sustento. A minha família é uma família de classe média baixa, assim, e sempre teve uma coisa de trabalhar desde cedo, né? Eu trabalho desde essa época, em 2008 eu já trabalhava com carteira assinada, tudo ainda estudando na escola. Então eu sabia que eu não poderia me dar ao luxo de fazer uma faculdade em que eu não pudesse me sustentar depois, né? E quando a lei foi aprovada, então, em 2008, aquilo apareceu para mim como uma grande possibilidade. Quer dizer, eu vou poder fazer o curso que eu desejo, né? E eu lembro que nas conversas com os meus pais, assim, nessa época, tentando convencê-los a me deixar fazer filosofia, né? Esse elemento da lei era um elemento muito importante. Assim, era um elemento, poxa, mas agora eu vou ter um emprego, né? Tem emprego, um mercado que está se abrindo, as escolas não têm mão de obra para isso, né? Não tem, todas as escolas vão ter que passar a ter professor de filosofia no ensino médio. Então, né, quer dizer, aquela coisa, né? E aquilo foi importante. Depois, ingressando na Faculdade de Filosofia na UERJ, né, em 2010, eu começo a cursar filosofia na UERJ, eu me dou conta de que aquela minha experiência pessoal também era a experiência de muitas outras pessoas.
Então, me parece que 2008 constitui, de fato, um marco. Um momento no qual se abriu de maneira ampla e não tão restrita quanto era antes a possibilidade do ensino de filosofia no ensino médio e uma demanda muito rápida das escolas por terem profissionais nesse âmbito. Né? E, de fato, aquilo que eu usava como argumento retórico com a minha mãe, depois eu fui descobrir que era algo real. Né? Quer dizer, de fato, as escolas tinham dificuldade de encontrar professores. Esse período, assim, do começo dos anos 2010, é um período em que pessoas não formadas em filosofia darem aula de filosofia no ensino médio era um negócio endêmico. Isso ainda acontece bastante, mas nesse momento era uma coisa assim completamente hegemônica, porque de fato as escolas não tinha gente formada em filosofia o bastante para dar conta dessa demanda que a lei tinha criado, óbvio, por pressão dos movimentos de professor, né, da ANPOF, etc. Mas, enfim, as escolas não tinham mão de obra para isso, e esse foi um momento que eu considero um primeiro marco, digamos assim, e um primeiro período que eu posso dizer que é um período assim de primavera, de ampla expansão da presença da filosofia no ensino médio no Brasil. E isso foi acompanhado de várias outras coisas. Né? Quer dizer, a lei ela dá início a um momento que tem várias marcas que são importantes. Né? Algumas marcas que me chamam a atenção. Você tem uma ampla expansão dos cursos de graduação em filosofia no Brasil inteiro. Enfim, eu não trouxe dados estatísticos aqui, mas é uma coisa facilmente verificável. A quantidade, esse período aí, entre 2008, 2012, 2013, é um período de uma expansão absurda das graduações de filosofia no Brasil todo, né? Justamente porque havia essa demanda agora para mais profissionais para o ensino médio. A quantidade de concursos públicos, então, para professores dessas novas graduações é gigantesca. Eu lembro que nesse momento, estava no começo da faculdade, assim, e, sei lá, entre o primeiro e o quarto período, ali em 2011, 2010, 2011, 2012, era um período, assim, olhando retroativamente, uma profunda ilusão, né? Tinha um ânimo profundo da gente estava no começo da graduação, porque a gente via concurso para tudo quanto é canto, né? A gente conhecia várias pessoas que, assim, era muito comum, o cara acabou de terminar o mestrado, ele já estava, às vezes ele nem tinha terminado o mestrado, ele estava para entregar a dissertação, mas ele já tinha passado num concurso, a quantidade de concurso era gigantesca, né? Você tinha, por exemplo, para lugares mais remotos do Brasil, sobretudo, Tocantins, Centro-Oeste, você tinha uma quantidade grande de concursos e que aconteciam fenômenos curiosos, como, por exemplo, você ter mais vagas do que candidatos para o concurso. Né? Quer dizer, bastava o cara tirar a nota mínima na prova para um instituto federal ou para uma faculdade federal ou até estadual de um lugar mais remoto do Brasil e ele automaticamente estava dentro da vaga porque havia esse processo de expansão muito grande. E portanto, foi um período assim. Né? Um segundo momento que começa, essas coisas se misturam, obviamente, mas que eu vejo ali entre 2012 e a gente pode dizer até a reforma do ensino médio, de 2016, é um período que eu caracterizaria, um segundo período, que eu caracterizaria como um período de consolidação da presença da filosofia no ensino médio. Né? Se você tem um período em que ela entra meio que de sopetão por uma decisão governamental, e você tem essa ampla expansão das redes de formação e, portanto, dos concursos públicos, né? Quer dizer, uma reação em cadeia, em alguns lugares até se encontrando soluções um pouco exóticas. Eu lembro que, conversando com um amigo que fazia o doutorado, se formou já no doutorado da UERJ, ele é do Maranhão, e no interior do Maranhão a falta de professores muito grande, né? Mas o governo federal não tinha como construir tantas graduações para tantos cursos diferentes. Então, se criou uma solução exótica, que eram graduações por área. Então, o cara se formava em ciências humanas. Ele fazia 3 anos de ciência humana, uma formação geral, e aí o ano final da graduação, o 4º ano, ele fazia uma especialização. Então, ele era um graduado em ciências humanas com especialização em filosofia, ou em geografia, ou em história, ou em sociologia. Então, acho que é uma coisa que marca bem esse período. As instituições públicas tendo que encontrar soluções rápidas para dar conta dessa demanda. A partir de 2012, me parece que existe um processo claro de consolidação da presença da filosofia no ensino médio, que eu vejo de várias maneiras, que também eu consigo apontar vários marcos que são concretos. Um, que é muito expressivo, é a presença da filosofia no Enem. A gente pode ter todas as críticas ao Enem, de todos os tipos possíveis e imagináveis,
O primeiro é o fato óbvio de que é uma prova impossível de ser feita, né? Quer dizer, uma quantidade de questões absolutamente desumana. Se você pega, sei lá, a quantidade de tempo que os alunos têm para fazer a prova e tira lá meia horinha que o aluno vai, sei lá, vai ao banheiro, vai se distrair um pouco, ele tem 3 minutos e meio para fazer cada questão. Questões com textos grandes, e são 90 questões num dia, quer dizer, é uma prova absolutamente desumana. Você também pode fazer críticas pedagógicas sobre o fato de você ter um modelo uniforme para um país inteiro, tão diverso, tão complexo. Mas o fato objetivo é que, do ponto assim, de vista profissional, para o cara que está lá na ponta dando aula no ensino médio, a presença da filosofia no Enem foi uma coisa muito importante. Porque eu, na minha experiência agora como professor, eu tinha um argumento, né, para o meu aluno valorizar a minha aula, para o meu coordenador pedagógico valorizar a minha aula, para o dono da minha escola valorizar a minha aula. Quer dizer, eu estava preparando o aluno para o vestibular. A minha experiência de trabalho é muito no campo das escolas particulares, né? Basicamente, eu só trabalhei em escolas particulares até hoje. E de perfis muito diferentes, mas sempre nesse âmbito. Então, a minha maneira de olhar para esse problema é muito enviesada, obviamente. Mas, nesse âmbito, né, de escolas em que os alunos pagam para estar lá e que os pais pagam para que os seus filhos estejam, o fato da filosofia estar presente no Enem é muito importante. E é uma quantidade expressiva de questões, né? Se você somar filosofia e sociologia, que muitas vezes são disciplinas ministradas pelo mesmo professor, isso ainda é muito comum nas escolas particulares do Brasil, eu diria que é até o padrão, filosofia e sociologia somadas são 1/3 da quantidade de questões de ciências humanas. É a mesma quantidade de questões de história, por exemplo. É a mesma quantidade de questões de geografia, de química, de biologia, de física, né? Filosofia e sociologia somadas só tem menos questões na prova do Enem do que português e matemática, né? Então, isso acaba dando um certo grau de legitimidade assim, para a presença da disciplina no ensino médio. Também uma coisa bastante forte desse período é o fato das escolas passarem a fazer questão cada vez mais de que o responsável pelo ensino da filosofia no ensino médio seja alguém formado em filosofia. E do ponto de vista da minha experiência autobiográfica, eu também posso dizer que vi esse processo bastante de perto, né? Eu fiz a prova para monitor de filosofia do Elite, que é uma rede de cursinho grande aqui do Rio de Janeiro. Eu estava no 2º período da faculdade ainda, e eu passei e me tornei monitor no 3º período. O Elite é uma rede grande, bem desse perfil de preparação para o vestibular. Eu tive a possibilidade de ser o primeiro monitor de filosofia do Elite, tive a possibilidade de ser o primeiro monitor também de filosofia do Descomplica, que é talvez o maior pré-vestibular online do Brasil hoje. Aliás, talvez não, com certeza. Talvez o maior da América Latina. E então eu via isso bem de perto, quer dizer, eu estava lá meio como cobaia, e frequentemente as conversas, você notava isso com as pessoas que te contratavam, mais do que simplesmente executar uma tarefa, as pessoas queriam que você desse um tom para a tarefa que precisava ser exercida. Quer dizer, não tinha experiência de um cara antes de mim que tinha tirado dúvidas de alunos com questões de filosofia do Enem, entende? Eu estou pensando em coisas bem concretas, quer dizer, você não tinha um lastro, né? Esse lastro estava sendo criado. E eu diria, então, que é um período de amadurecimento da presença da filosofia no ensino médio. Esse momento, ele é interrompido brutalmente por uma nova decisão governamental, agora a reforma do ensino médio, aprovada pelo governo Michel Temer em 2016, né? Que é uma reforma que retira a obrigatoriedade da presença da filosofia e da sociologia no ensino médio. Para ser justo com o texto da reforma, a rigor não são apenas essas disciplinas que não são mais obrigatórias. Quer dizer, a rigor, pelo texto hoje que a gente tem oficial, enfim, a reforma está aí vigente, ainda que a sua implementação esteja em curso ainda, mas só são obrigatórios no ensino médio português, matemática e inglês. Quer dizer, a rigor, teoricamente, uma escola pode fazer um currículo de ensino médio sem história, por exemplo, ou sem física. Mas no mundo real, é evidente que essas disciplinas não vão sair do ensino médio, porque elas têm uma certa legitimidade social que vai fazer com que elas não desapareçam. Quer dizer, que pai vai manter na sua escola, o seu filho numa escola, por exemplo, que não tenha física, né? Ou que não tenha geografia? Novamente, estou falando muito do ponto de vista da minha experiência como professor de escolas particulares. Obviamente que o fato de você só ter português, matemática e inglês como disciplinas obrigatórias para escolas da rede pública, por exemplo, isso abre
alas para verdadeira barbárie, porque o problema que antes você tinha como um problema, que era a falta de professores, agora ele se torna algo juridicamente justificável, né? Quer dizer, antes era um problema, faltava professor. Agora, por exemplo, um administrador público, um gestor escolar mal intencionado ele pode se abrigar na lei para defender a sua falta de professores. Ele pode dizer que foi uma opção pedagógica da rede escolar não ter um professor de física naquela escola, por exemplo, né? Porque é a maneira como se decidiu aplicar o novo ensino médio ali. Então, isso abre alas para completa loucura, né? Mas no âmbito das escolas particulares, essas disciplinas tradicionais não vão desaparecer, né? Elas vão continuar lá. Mas a filosofia é diferente, né? A filosofia, há 8 anos, ela era obrigatória, né? Agora ela não é mais. E aí eu posso dizer que se inaugura um período de crise muito grave da presença da filosofia no ensino médio. E um período com o qual também posso apontar marcos muito concretos. Então, eu me lembro que, por exemplo, em 2016, eu tinha uma aluna minha, do Santa Mônica de São Gonçalo, com clara vocação para fazer filosofia, e que estava decidida a fazer filosofia. E a reforma do ensino médio foi aprovada no meio do ano, né? E ela chegou para mim chorando, me procurando, fora do horário de aulas, né? Pedro, o que eu faço? Tal. A minha mãe está me dizendo que eu não tenho mais garantia de emprego. E para mim era uma experiência muito curiosa, porque era a mesma experiência minha de 8 anos antes, só que ao reverso, né? Se antes eu podia dizer para minha mãe, agora eu tenho emprego, né? A minha aluna estava dizendo, olha, minha mãe está dizendo que eu não vou ter um emprego. E por um compromisso de sinceridade, de justiça com a aluna, eu falei, olha, realmente, eu queria muito poder dizer para você, vai lá, faz a faculdade, sem medo de ser feliz. Mas como eu sei que você, assim como eu, quando fui fazer a faculdade, era alguém que não podia me dar o luxo de fazer uma faculdade e depois correr o risco de não ter um emprego, porque eu não teria condições financeiras, eu tenho que ser justo com você. Eu vou ficar muito feliz se você decidir fazer filosofia agora. Mas diante desse novo cenário, é uma certa aventura fazer isso. Porque uma coisa sou eu, que já estou formado, tenho um emprego, tenho minha rede de contatos profissionais, me esforçar para me manter neste mercado, que eu não sei o que vai ser. Outra coisa é você se aventurar a entrar neste mercado agora. São iniciativas completamente diferentes. Eu digo para você que, bem concretamente, foi um ano muito difícil, 2016. Um ano muito difícil. Eu digo concretamente, quer dizer, em 2016 eu já era casado, minha esposa eu tenho 2 meninas, né? Na época, a minha esposa tinha acabado de ter a Tereza, a nossa filha mais velha, né? E o meu medo era, bom, quer dizer, a partir de agora, sei lá, posso chegar nas férias, as minhas escolas vão me demitir e o que eu faço na minha vida, né? Quer dizer, certo, né? Se eu posso contar coisas bonitas, assim, bom, fui um dos primeiros monitores de filosofia do Rio de Janeiro, etc. Eu estava lá quando tudo era mato, eu estava lá, né? Quer dizer, também eu posso dizer, bom, eu fui o primeiro a ser enforcado, né? Quer dizer, essa era um pouco a sensação em 2016. Isso criou um período de grande incógnita. Até que se inicia aquilo que eu considero um quarto período, que é o início da gestão Jair Bolsonaro, que é um período catastrófico, mas que no que diz respeito especificamente à presença da filosofia no ensino médio, é um período marcado por muitas ambiguidades, né? E é um período sobre o qual eu gostaria de falar com bastante calma, porque é o período no qual a gente está inserido, né? E me parece que assim aponta um pouco para quais são as questões que estão sendo colocadas, né? Bom, primeira coisa assim, a reforma do ensino médio ela foi aprovada em 2016, mas ela não teve aplicação imediata, né? Quer dizer, a própria lei previa um período de uma certa quantidade de anos, período de 3 anos. Esse ano, formalmente, 2022, é quando a reforma se tornou estritamente obrigatória. Quer dizer, as escolas nas quais eu trabalho, por exemplo, já estão com os currículos alterados, etc. As primeiras modificações da reforma do ensino médio se iniciaram há 1 ou 2 anos atrás, mas as mudanças mais estritas de currículo estão se dando a partir desse ano. Então, a gente tem aí um período de muita incógnita desde a reforma até agora, né? E, na prática, o que decidiu quais rumos essa reforma ia tomar foram os anos da gestão Bolsonaro. Quer dizer, o Temer aprova uma legislação que, no final das contas, não é ele que vai operacionalizar. Não é um governo dele, nem do grupo político dele que vai executar, por assim dizer. Mas ela vai ser executada pelo
pelo governo seguinte, que acaba sendo o governo Bolsonaro. Antes de eu falar especificamente sobre o governo Bolsonaro, acho que uma coisa que a gente precisa ter muita clareza é de que, e a gente pode conversar com mais calma sobre isso depois, nas perguntas, mas é importante ter muita honestidade, clareza de reconhecer que a reforma política aprovada pelo governo Temer, nos seus traços gerais, ela é um certo consenso da classe política. Certo? Isso eu não estou dizendo que ela é boa, também estou dizendo que ela é ruim. Eu não estou me metendo nessa coisa. Podemos falar sobre isso depois, mas é importante dizer que ela é um consenso da classe política. Né? Se você vai pesquisar, por exemplo, as declarações tanto da Dilma quanto do Aécio, por exemplo, durante a campanha eleitoral de 2014, ambos defendiam uma reforma do ensino médio que, nos seus traços gerais, era uma reforma aprovada pelo Temer. Né? É óbvio que, enfim, entre o discurso eleitoral e a execução tem sempre uma distância e tal, mas os traços gerais, né, quer dizer, é necessário desinchar o currículo, filosofia e sociologia não podem ter o peso que tem hoje, a obrigatoriedade que tem hoje. A gente tem declarações da Dilma, por exemplo, na campanha eleitoral de 2014 nesse sentido. E o fato dessa reforma ter pegado, que vamos pensar em termos práticos, né? Quer dizer, essa reforma foi aprovada por um governo tampão num tempo recorde. Né? Quer dizer, pensa, por exemplo, o esforço que o Temer fez para aprovar a reforma da Previdência, em cujo mérito também eu não estou entrando, mas ele não conseguiu aprovar. Né? Mas a reforma do ensino médio ele conseguiu. Quer dizer, isso indica, no mundo real, que existe um grande pacto, um grande consenso entre as forças políticas, tanto no Congresso, quanto também as pessoas de serviços mais burocráticos que trabalham nos órgãos do MEC, em torno dessa reforma. E o fato dessa reforma ter sido levada adiante no governo Bolsonaro, que também pertence a um outro campo político, também manifesta esse pacto e esse consenso. Então, se a gente se incomoda com a reforma do ensino médio, acho que é importante ter clareza de que os nossos adversários não se identificam com um governo específico ou outro. A gente está, de alguma maneira, se confrontando com um consenso mesmo das forças políticas do país. Bom, em relação ao governo Bolsonaro, certamente, nunca antes na história do país, e muito provavelmente nunca depois, a gente vai encontrar um governo tão hostil ao ensino de filosofia do ponto de vista do seu discurso público. Então, o governo Bolsonaro elegeu a filosofia como um adversário, uma inimiga. Então, a gente pode pegar, dentre os vários ministros da educação que o governo teve, uma constante que a gente pode enxergar é o discurso bastante agressivo contra o ensino da filosofia, tanto no ensino médio quanto no ensino universitário. O Weintraub, que é o ministro que talvez tenha ficado mais tempo na gestão do Bolsonaro, as declarações dele em relação ao ensino da filosofia são, assim, parece que ele está parece uma questão pessoal. Esse é o ponto, né? Você vai encontrar discursos do ministro, é óbvio, é a verborragia política do bolsonarismo e tal, mas você vai encontrar discurso do ministro dizendo que vai fechar as graduações de filosofia, que vai acabar com o ensino da filosofia. Concretamente falando, olha, tem um aviso para dar para os meninos que vão fazer o Enem esse ano. Não precisa estudar filosofia e sociologia, não. Tá? Você não precisa perder mais tempo com isso. Vocês imaginem qual foi a minha experiência concreta como professor, né? Quer dizer, o aluno chegou no dia seguinte e falou, o professor, o ministro falou isso, o que eu faço? E obviamente, é uma posição extremamente confortável e muito da minha experiência traumática de 2016 foi extremamente reforçada ao longo do governo Bolsonaro. Medos muito concretos, né? Medo de não ter como alimentar minha família. É isso. Por um governo que nutre um ódio absolutamente irracional a uma disciplina. Né? No entanto, por que eu digo que o governo Bolsonaro a gestão Bolsonaro desse tema é uma gestão ambígua? Né? Porque, bom, para nossa felicidade, isso é um elogio ao governo, certo? É a constatação de um fato. Mas para nossa felicidade, o que o governo Bolsonaro tem de capacidade verborrágica, ele tem de incapacidade administrativa. Né? Ele tem de... Quer dizer, tem muito gogó, né? No final das contas é isso. Se fala muito, se berra muito, mas no final das contas o governo não executa nada, né, do que supostamente ele se propõe a executar. Então, sei lá, pensar em coisas práticas, né? Quer dizer, se o governo federal tem um ódio tão arraigado à filosofia, etc.,
não seria muito difícil acabar com as questões de filosofia da prova do Enem. E, no entanto, a quantidade de questões continua a mesma. Não seria difícil, sei lá, mudar o perfil das questões das provas, né? Então, a gente poderia imaginar facilmente o governo Bolsonaro fazendo uma prova do Enem com questões de filosofia bastante estereotipadas, né? Nas quais cairia, sei lá, só pessoas dentro do que são lá as senhas da militância bolsonarista, né? Então, você teria questões só sobre São Tomás de Aquino, Platão e alguma questão de algum autor, sei lá, o Ludwig von Mises criticando o marxismo, tá entendendo? Mas nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Na verdade, é até um pouco cômico você pegar a prova do Enem nesse sentido, né? Porque a militância bolsonarista era muito agressiva durante os governos Dilma, por exemplo, com as questões da prova do Enem, né? E, no entanto, você vê, sei lá, a prova do Enem no passado caiu 2 questões sobre a escola de Frankfurt, né? Que os bolsonaristas consideram enviados de Satanás. Então, o governo, ele, na prática, ele não implantou a sua suposta agenda, né? E, na prática, então, o que teve foi uma criação de um clima de intimidação em que os profissionais da área se sentem com medo do seu futuro profissional, mas, na prática, as coisas não mudaram. Na prática, as coisas continuam funcionando mais ou menos como estão aí. E, nesse sentido, eu diria, eu sei que eu já falei bastante, me aproximo do final, mas eu diria que o ensino de filosofia no ensino médio hoje é, antes de tudo, em primeiro lugar, um espaço em disputa. É um espaço em disputa. Tá? Porque a reforma do ensino médio, no final das contas, ela é um grande ponto de interrogação. Né? O que é a reforma do ensino médio, grosso modo? É a ideia de que os alunos devem ter a possibilidade de escolher ter a possibilidade de estudar menos com o currículo fechado e mais de acordo com as suas próprias predileções pessoais. Então, o currículo obrigatório deve ser muito enxugado. Os alunos devem ter a possibilidade de estudar uma série de disciplinas eletivas, de acordo com seus interesses, e disciplinas mais ligadas à sua experiência concreta de mundo. No mundo real, o que está acontecendo? Cada escola está meio que tendo que decidir o que fazer para implementar esses princípios gerais. E cada escola está tomando um caminho muito diferente. Então, por exemplo, para citar novamente a minha experiência pessoal, hoje eu trabalho em 2 redes particulares. Numa das redes particulares em que eu trabalho, a escola decidiu, por um lado, criar as chamadas disciplinas eletivas, mas por outro, para cumprir a legislação, mas por outro, não aumentar o currículo, propriamente falando, por questões financeiras, porque mais aula é mais custo. Então, o que a escola fez? Diminuiu a quantidade de tempos dos professores e deu para o professor que tinha perdido tempo uma disciplina desse perfil diferente. Então, sei lá, o professor de biologia perdeu um tempo, mas agora ele dá um tempo de sustentabilidade. Né? O professor de matemática perdeu um tempo de matemática, mas ele ganhou a disciplina de educação financeira. E no meu caso, concretamente, o ensino da filosofia deixou de ser obrigatório, deixou de existir numa das escolas em que eu trabalho, no primeiro ano do ensino médio, mas eu recebi a disciplina Projeto de Vida, que é uma disciplina queridinha do novo ensino médio. Né? Apesar de ela não ser a rigor obrigatória, mas na prática, tanto a rede pública quanto as redes particulares têm adotado essa disciplina, que seria uma disciplina de formação pessoal, né? Formação para a vida, digamos assim, dos alunos. Outra escola na qual eu trabalho tomou um rumo completamente diferente. Eu continuo dando um tempo semanal de filosofia, mas eu recebi a mais o tempo de projeto de vida. E cada escola vai tomar o seu rumo. Eu diria que hoje o cenário do ensino de filosofia no ensino médio é um cenário em disputa. A legislação nos deixa desprotegidos, mas também não há um projeto governamental claro e óbvio. A eleição presidencial desse ano vai estabelecer um novo rumo e aí uma nova etapa desse diagnóstico que eu estou construindo, e a gente não sabe exatamente o que vai ser. Mas no cenário atual, eu diria que a presença da filosofia no ensino médio é um território em disputa. E que cabe a gente, como professor, se reinventar e ocupar esse espaço. Eu sei que é horrível esse tipo de coisa que eu estou falando, porque parece um discurso vagabundo de coach, né? Quer dizer, você tem que aproveitar as oportunidades, né? Refazer o seu mindset. Mas é porque, para mim, isso é uma questão muito concreta. Quer dizer,
ano passado, quando as escolas falaram, ano que vem começa o novo ensino médio, a gente está reformulando o currículo, né? Sendo bem prático, vocês devem imaginar como eu fiquei diante dessa informação, né? Eu pensei, bom, espero ter um emprego ano que vem. Essa era a minha sensação. E na prática, você tem que fazer o quê? É tentar mostrar para os seus chefes que a sua presença é uma presença que faça alguma diferença. Né? Quer dizer, hoje a filosofia não está proibida. Hoje a filosofia, de alguma maneira, está contemplada pelo currículo. Ela não está contemplada como disciplina, mas pela lei do ensino médio, ela é um componente curricular. E, na prática, os professores de filosofia vão ter que desenvolver estratégias de manter a disciplina viva. Eu diria que o campo de batalha fundamental para essa reformulação, para essa presença da filosofia no ensino médio, é essa disciplina projeto de vida. Ela se tornou endêmica, ela é absolutamente popular entre as escolas, ela é uma disciplina para as escolas particulares maravilhosa para vender para os pais dos alunos, e eu não, quer dizer, né? Olha, a gente vai ter uma disciplina agora para ajudar o seu filho a amadurecer como pessoa. Nós não estamos só preocupados com a formação dele para o mercado de trabalho, para uma prova de vestibular, etc. Mas essa é uma disciplina que não tem uma graduação correspondente. Então, teoricamente, qualquer professor pode ministrar essa disciplina. Mas no mundo real, pela minha experiência concreta, eu posso dizer, é uma disciplina que está quicando ali para o professor de filosofia chutar e fazer o gol. Está quicando para o professor de filosofia. E acho, sinceramente, que pode ser uma disciplina que pode permitir uma consolidação da presença da filosofia no ensino médio de uma outra maneira. Pelo menos esse é o esforço que eu tenho feito ao ministrar essa disciplina. Né? Então, eu posso dar uma aula, por exemplo, sobre relacionamentos amorosos, como eu faço, falando do banquete de Platão. Eu posso dar uma aula sobre amizade, como faço, falando sobre os 3 tipos de amizade segundo Aristóteles e a amizade perfeita segundo Aristóteles. Eu posso falar uma aula sobre autoconhecimento, por exemplo, e falar sobre a noção de pessoa em Emmanuel Mounier. Eu posso falar dar uma aula sobre, sei lá, sobre verdade da concepção de verdade de Santo Tomás. Quer dizer, de fato, acho que é uma disciplina que pode... Ela não foi pensada nisso, ela não foi pensada para a gente, ela não foi pensada para ajudar a gente, não. Mas é uma disciplina que pode ser apropriada pela gente. Ela pode, de alguma maneira, construir um caminho para a consolidação da presença da filosofia no ensino médio de uma outra maneira, em que a filosofia se mostre muito mais interconectada com a vida. E se vocês me permitem uma última observação, pessoalmente falando, né, pelos meus interesses pessoais, eu fiquei mais instigado por outras partes da fala do professor César. Mas pensando especificamente no tema da nossa conversa aqui, uma das partes que eu achei mais instigante foi na qual ele falou sobre a dificuldade de como pensar o ensino de filosofia política. Né? O que é ensinar filosofia política? É ensinar o cânon? É construir debates sobre questões políticas concretas? É o quê? Eu acho que se há um tema permanente em todas essas fases que eu tentei reconstruir da presença da filosofia no ensino médio, nos últimos anos no Brasil, eu diria que esse é o desafio permanente. É tentar construir uma gramática para o ensino da filosofia no ensino médio. O ensino da filosofia no ensino médio não pode ser um ensino de graduação de filosofia resumido. Não faz sentido que seja. Porque o meu aluno do ensino médio ele não quer estudar filosofia. Né? Pelo menos não em princípio. Alguns querem, outros não. Alguns vão querer se forem estimulados, alguns não vão querer de jeito nenhum. A graduação é outra coisa. E eu acho que essa é a grande dificuldade prática dos professores de filosofia do ensino médio hoje. Assim, hoje, de 2008 para cá. Como é que você encontra um jeito de ensinar filosofia no ensino médio? Eu lembro quando eu comecei, eu era maluco, né? Eu fui dar aula de Kant, por exemplo, para uma turma de pré-militar. Os meninos estavam fazendo um pré-militar, né? Mas eles tinham que cumprir a carga horária do ensino médio, eles tinham que ter aula de filosofia. Vocês imaginam a boa vontade fascinante que eles tinham com a minha aula. E beleza, estava Kant lá no currículo. Eu comecei a explicar a diferença entre o juízo sintético e analítico. Né? Uma insanidade completa. Né? Quer dizer, qual é a efetividade disso para aqueles alunos? É nenhuma. Né? Quer dizer, aquilo não se comunica com a experiência concreta deles. Né? É óbvio que dá para ensinar e se deve ensinar
teoria do conhecimento Kant no ensino médio. Eu faço isso. Mas, como eu costumo brincar, você vai ter que contar um monte de mentira, né? Então vai ter que ser aquele Kant. Racionalismo mais empirismo, a tua razão quanto sentido são importantes. E é inevitável, quando você começa a fazer isso, você se sente prostituindo a filosofia. Porque nós que amamos filosofia temos uma relação passional com a filosofia. Então eu lembro de muitas aulas que eu dei, que eu contei um monte de mentira, assim, né? E eu me sentia mal, né? Eu me sentia traindo meu amor, por assim dizer. Às vezes eu ainda me sinto assim. Mas não tem jeito. Eu acho que isso é um sinal de maturidade. E acho que uma coisa que ajuda muito a entender isso é a gente olhar para a experiência das outras disciplinas. Isso é uma coisa que me ajudou muito. Assim. Eu lembro amigos assim de matemática, ontem saí para jantar com 3 assim, amigos de matemática e tal. Você vai criando essas relações profissionais e você descobre que, no final das contas, todos os professores de ensino básico contam um monte de mentira, né? Quer dizer, a matemática que se ensina no colégio é uma mentira, né? Quer dizer, enfim, todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo, né? Assim, ela é verdadeira num certo sentido, apto para capacidade de compreensão deles, e está tudo bem, né? Nenhum professor de matemática do ensino médio pretende ensinar aquilo que ele aprendeu na graduação de matemática. Né? Nenhum professor de física pretende ensinar no ensino médio aquilo que ele aprendeu na graduação de física. Ele sabe que vai ter que fazer uma série de simplificações, de adaptações. Ele sabe que vai ter que fazer um monte de coisas desse tipo. Só que os professores dessas outras disciplinas, eles têm um lastro. Eles estão há décadas fazendo isso. Em alguns casos, eles estão há séculos fazendo isso. Então, eles encaram essa tarefa com naturalidade. Nós não. Então, como encontrar uma linguagem para o ensino de filosofia no ensino médio? Isso é um desafio grande. Não pode ser a linguagem do maior rigor acadêmico possível. Não pode ser. Não tem que ser. Mas também não tem que ser uma aula coach autoajuda, como muitas vezes se faz também. Que filosofia vira qualquer coisa, entendeu? Que você coloca um videozinho para os alunos verem, e aí você... Porque não é filosofia, é outra coisa, que pode até ser uma coisa boa, mas não é filosofia. Né? Como encontrar? Tá? Eu diria, e aqui eu acho que a minha fala do professor César se encontram de maneiras muito diferentes, mas eu diria que o mais importante do ensino de filosofia no ensino médio é criar uma experiência do aluno com a filosofia. É fazer com que o aluno entenda o que é uma questão filosófica. Mais do que entender as teorias dos autores, que óbvio estão lá, e você explica, você cobra na prova e tudo mais, mas é permitir ao aluno vivenciar a filosofia. É permitir ao aluno a experiência de voltar para casa confuso. Isso é fascinante. Isso é o que dá muito tesão de dar aula de filosofia. É o aluno perplexo, né? Não perplexo porque você disse alguma coisa da qual ele discorda, mas perplexo justamente porque você colocou um ponto de interrogação, né? E isso é interessante porque quando a gente percebe isso e a beleza disso, a gente valoriza coisas que a gente deixou de valorizar, né? Porque você está estudando filosofia há muitos anos, então várias coisas são naturalizadas para você. Então pensa, por exemplo, a gente pensa no caso da tradição cética, que o professor César estuda, o argumento do sonho que é reproduzido por Descartes, por exemplo, né? O que me garante que eu não estou dormindo agora, né? Quando eu estou dormindo, eu sonho com coisas absolutamente loucas, mas eu julgo que estou acordado. Então, quem me garante que eu não estou dormindo agora? A gente ouve esse argumento tantas vezes numa graduação de filosofia que ele se torna uma banalidade. Vocês não sabem o potencial absolutamente, o terremoto que se estabelece numa turma com garotos de 14 anos ouvindo isso pela primeira vez. E, obviamente, que o primeiro impulso deles é que você dê uma solução para eles. Mas a graça está justamente em você não dar. Você resolve. Pensa aí você qual é a solução. Permitir o contato permitir esses momentos, talvez seja o que de melhor a filosofia pode fazer no ensino médio. E, nesse sentido, o projeto de vida pode ser uma oportunidade de reconectar as grandes questões da tradição filosófica com os dramas concretos dos alunos. Eu ensino teoria das ideias de Platão. Mas a chance do meu aluno se conectar com a definição de amor que Platão dá no Banquete e pensar na menina da turma que ele é afim, talvez permita um contato dele muito mais frutuoso com a filosofia do que simplesmente aprender a teoria das ideias. É óbvio, né? É uma generalização. Tem alunos que vão querer aprender a teoria das ideias. Mas
talvez seja isso. Talvez essa seja a batalha para ser cumprida. Encontrar um jeito de tornar a filosofia algo relevante para as famílias, para os alunos e para as escolas, para que a gente possa sobreviver e eu tenha como pagar minhas contas. Acho que é isso.